Curioso, irmãos, na Bíblia tem um livro que é chamado de Saída. É o Êxodo. E esse livro tem tudo a ver com o dia de hoje, porque foi a saída da escravidão do Egito que o Senhor estabelece uma festa, desculpe a emoção, quando Moisés e Arão vai até a presença de Faraó pela primeira vez. Deus manda Moisés e Arão dizer para Faraó: deixa meu povo ir para fazer uma festa para mim no deserto. Deus queria aquela multidão, aqueles hebreus escravos, o Senhor estava querendo levar para o deserto para ali ter um momento de festa com aquela geração que caía sobre eles uma promessa, a promessa que ele fez ao pai Abraão, a promessa da terra, a promessa da multiplicação. E aí, todo mundo conhece a história linda de Moisés, que no momento da perseguição, do aperto, da morte dos filhos das hebreias, a irmã de Moisés pega de uma estratégia e faz com que a mãe, depois dos 6 meses que ela já não podia mais esconder aquela criança, todos os primeiros filhos daquele período tinham que ser assassinados. O Senhor preservou a vida de Moisés. E Moisés foi para onde? No palácio. A filha de Faraó, a banhar-se, viu aquele cesto de vime, que estrategicamente a mãe de Moisés colocou ele ali para fugir da morte. E aí o Senhor, todo mundo sabe a história, o Senhor usa aquela mulher para que ela crie, que ela eduque aquele homem nos princípios, ainda dentro da concepção egípcia. O Egito era o império mundial, o detentor de todo o poder da época. E aí todo mundo conhece a história. Moisés cresce e já adulto ele vê a opressão daquele povo, ele sabe que ele não é oriundo do Egito, ele sabe que ele nasceu naquela terra, mas ele não pertence àquele povo. O Egito, todo mundo sabe, é um país africano, e as características dos egípcios, ela condiz com aquele território. E as características do povo hebreu é diferente, asiático, né? E aí, ele tinha cultura, ele foi criado naquela cultura, mas ele tinha todas as suas fisionomia diferenciada, ele sabia que ele era adotivo. Mas a sabedoria desse Deus, porque a Bíblia diz, eu estava conversando até com a Kelly ontem, a Kelly falou: nossa pastora, essa história é tão bonita, tem como contar? Eu falei: Kelly, não dá, em 1 hora, 40 minutos não dá, isso é um mergulho na palavra, porque aí você vê, por que o povo de Deus estava no Egito? Porque os irmãos de José o perseguiram, os irmãos de José o vendeu, José, depois de conhecer Potifar e ser ali, a mulher cai naquela necessidade de ter prazer com ele foge, depois, enfim, muita coisa acontece, e ele chega a um momento de honra, irmãos. Deus tira José lá da cadeia, honra esse homem ao ponto de que, debaixo da autoridade de Faraó, José era o segundo mais poderoso do Egito. O anel de Faraó estava nas mãos de José. Deus colocou esse homem lá. Porque no momento da escassez do seu pai, Jacó, toda a família, toda a descendência de Abraão entra no Egito e ali fica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque há um contexto que é fundamental que você se prenda hoje. Aquele povo, ao entrar no Egito, ele se multiplica, ele cresce, passa muitos anos ali. E ali, irmãos, acontece uma coisa comum na cultura. Quando você fica muito tempo convivendo com as pessoas, você começa a conviver com aquela cultura, ter hábitos daquela cultura, e aquele povo começou a se distanciar de Deus, começou a se distanciar da adoração. Eles começaram a ficar muito egípcios. Os hebreus ficaram muito egípcios. A cultura, imerso naquela cultura, e o tempo foi passando, e aquela multidão aumentando, até que o faraó que se levanta não lembrava mais de José. E ele começa a ficar preocupado com a quantidade dos hebreus e fala: nós temos
que fazer com que os hebreus sejam escravizados, porque como eles são uma grande maioria, eles podem se opor a nós, ou então apoiar um inimigo contra nós. Então vamos subjugá-los. E aí os egípcios então começam a escravizar o povo de Deus. Repita comigo, os egípcios escravizaram o povo de Deus. Mas o povo de Deus não era só escravo no trabalho. Começou a ser escravo também de toda a idolatria egípcia. Quando a gente vê na Páscoa que o anjo, ele coloca, que Deus, ele manda sacrificar o cordeiro e passar nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, na porta dos egípcios tinha várias escritas. Aquelas escritas era tudo adoração a ídolos egípcios. E aí, eles eram muito supersticiosos e os hebreus começaram a entrar também nessa superstição. Mas enfim, não dá para eu falar tudo. Deus chama Moisés para libertar o povo. Diga assim, Deus chamou Moisés para libertar o povo. E aí o Senhor, Deus precisava, irmãos, olha que coisa, Deus precisava criar uma relação com esse povo, porque esse povo já não conhecia o Deus na relação, conhecia de uma história de Abraão, Isaac e Jacó. Os meus pais conheciam esse Deus. E os meus pais falam desse Deus, mas eles não tinham mais relação com esse Deus. E é por isso que eu me encanto, porque Deus, ele fala, eu vou libertar meu povo. Esse povo começou a entrar numa escravidão muito dura. E aí o Senhor, todo mundo conhece a história, chama Moisés, que nem você repetiu comigo agora. Ele escolheu Moisés, e Moisés não sabe, nem Moisés sabia quem era Deus. E Moisés conhece esse Deus na revelação da sarça. E o Senhor fala, naquele momento, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está pisando não é qualquer lugar. Você está se relacionando com eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus se revelou assim para Moisés? Para mostrar que ele é Deus, não somente, mas para que Moisés soubesse que a partir daquele momento ele estaria debaixo da mão do Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. E o Senhor chama e fala a Moisés, você vai libertar meu povo. Ô irmãos, quando você lê a história, você vê que Moisés entendeu. Primeiro ele começou a mostrar sua fragilidade, não sei falar, preciso de companhia, Deus foi provendo, Deus foi mostrando. Não dá para colocar os detalhes, você conhece a história. Mas aí Deus, no primeiro momento, que manda Moisés até o Egito falar com Faraó, o que Faraó faz? Vamos relembrar a história. A Bíblia diz que Faraó endurece o... Então ele se torna resistente. Ele fala, eu vou libertar os trabalhadores que mantêm essa terra, que trabalha para mim, e eu não pago nada. Eu vou libertar uma multidão de milhares de pessoas que são nossos escravos, não vou não. E vou dizer mais, isso está na Bíblia. A Bíblia diz que Faraó fala, e vou dizer mais, se eles trabalhavam tanto, agora vão trabalhar o dobro. Porque antigamente, para você fazer os tijolos, você tinha que misturar o trigo. Trigo não, a palha, perdão. Misturar a palha, porque a palha deixa, então, ele mais consistente. Faraó falou, então agora a palha eles vão ter que buscar, porque traziam a palha para os hebreus fazerem esse tijolo. E aí essa palha, ele falou, agora eles vão ter que trabalhar, porque quem vai buscar a palha é eles. O que Faraó fez? Oprimiu ainda mais o povo de Deus. Era para trabalhar mais duro ainda. Aí o que Deus faz? Ele dá as 10 pragas. E se você for ver a idolatria egípcia, cada deus egípcio ele tinha uma característica de um animal, de um inseto. E Deus trabalha nas 10 pragas justamente também na idolatria dos egípcios. Porque aí o Senhor começa a dar sobre aquele povo o rompimento, mostrando que Ele é Deus acima de qualquer pensamento, filosofia ou ideologia. Posso ouvir um amém? Amém. Então as 10 pragas. Agora nós vamos começar a falar das pragas para a saída, da libertação. E eu quero que você se prepare nesse mergulho comigo. Vamos lá. Eu quero pegar um trecho que você não vai precisar abrir, já está lá. Um trecho que está em Êxodo, capítulo 2, do 23 ao 25, que é muito importante você entender.
que diz assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Aquele rei, aquele faraó que deu toda a autoridade para José, ele não existia mais. Então ele morreu. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Amém? Então é o seguinte: José morre, a multidão se multiplica, aumenta, a multidão se desenvolve, a multidão amplia-se, ela cresce cada vez mais. Essa multidão, ela cresce de uma forma que aí ela se apropria da terra, ela fica naquela terra. Amém? E uma coisa que me chama a atenção nessa passagem é que também aqui Moisés já estava no deserto. Moisés também já tinha fugido, porque ele havia matado um egípcio, na defensiva de um hebreu. E ali eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que coisa linda. O Senhor Jesus fez algo tão sobrenatural, nosso Deus fez algo tão sobrenatural, que aí o povo já tinha esquecido, sim, daquela memória de um Deus. O povo já tinha esquecido, sim, daquela relação com esse Deus, mas Deus levanta um homem chamado Moisés para resgatar isso. Uma coisa que nós devemos considerar nessa passagem é que quando a Bíblia diz que o rei do Egito havia morrido, é o rei também que já estava perseguindo Moisés. É aquele rei, aquele faraó, que quando soube que Moisés tinha matado o egípcio, começou a perseguir Moisés. Moisés vai para o deserto, passa ali muitos anos, e aí morre o rei do Egito, que estava também perseguindo Moisés. O que acontecia com os israelitas enquanto isso? Os hebreus estavam lá na escravidão. Deus chama Moisés, e ao convocar Moisés, ao chamar Moisés, o Senhor prepara Moisés para essa saída. O Senhor chama Moisés para essa concepção de que a libertação do povo era necessária. E aí Deus precisava revelar-se para esse povo. Diga assim: Deus precisava se mostrar e se revelar para o seu povo. Fazia muito tempo que aquele povo não sabia qual era realmente as características desse Deus, que eles conheciam apenas de ouvir os teus pais falarem. Então eles vão sob a ordem do Senhor até Faraó, e o Senhor começa então a revelar as 10 pragas. Por que eu falo das 10 pragas? O Egito foi espaço que Deus manifestou o seu poder e glória. Deus precisava mostrar para aquele povo que já não o conhecia mais que ele era Deus. Deus precisava mostrar para aquele povo que há muito tempo não via o sobrenatural. Deus falou: eu vou me revelar a esse povo. Por isso que você vê que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó até as últimas consequências. Uma coisa que também eu quero chamar a sua atenção é, se você lê a palavra, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero trazer também uma memória, de repente isso escapa na leitura. Todas as pragas que foram lançadas no Egito não atingiam o lugar de morada dos hebreus. Você sabia disso? Existia ali uma terra que os hebreus habitavam dentro do Egito, a terra de Gozém, que ali só moravam os hebreus. Todas as pragas, as catástrofes que Deus enviou para o Egito não atingia o povo de Deus, para mostrar que Deus estava cuidando dos seus. Amém, irmãos? Deus cuidava dos seus. Deus estava no controle. Ele enviava para que os egípcios soubessem que existe um Deus acima de qualquer idolatria. Então o Egito foi o espaço que Deus manifestou o seu poder e a sua glória. Eu quero falar uma coisa que não tem nada a ver com a palavra, mas eu quero dizer que a sua família será o espaço que Deus vai manifestar a glória. Às vezes dentro da tua casa você tem orado por alguém que está distante, não conhece mais o Senhor. De repente você tem orado por alguém que está enfermo, alguém que está viciado, alguém que está distante. Mas ali, nessa condição, assim como foi no Egito, Deus vai manifestar o poder e a glória dele. Deus vai mostrar que ele é Deus na sua vida. Ele vai mostrar que ele pode todas as coisas.
Quais foram as pragas? Vamos lá, só para lembrar. Sangue, rãs, piolhos, moscas, morte dos rebanhos, ferida purulenta. Não era só uma ferida seca, ela minava o pus, ou a secreção criada, era uma ferida aberta. Granizo, gafanhoto, trevas e, por último, morte dos primogênitos, que aqui tem a ver com a Páscoa. Aqui o Senhor revelou de verdade que Ele queria libertar o teu povo, escravidão e liberdade. O povo tinha uma condição, era escravidão, mas o povo orava pedindo o quê, irmãos? Liberdade. O povo estava na condição de escravo, mas o povo de Deus que sabia que ele foi com Abraão, que ele foi com Isaac, que ele foi com Jacó, ele poderia falar para esse Deus: nos tira da escravidão, nos livra da escravidão. E esse povo começou a clamar ao Senhor, mas Faraó se recusa. A Bíblia diz que Faraó, ele se recusa, porque ele, ao abrir mão, ele abriria mão também dos escravos. E aí uma coisa que é fundamental que você entenda, que aí o Senhor fala, na última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, o Senhor fala agora: eu vou fazer diferença entre o meu povo e os egípcios. Porque vocês, a partir de hoje, terá como estatuto perpétuo. Olha isso. Vocês guardarão isso para sempre. O que vai acontecer aqui será guardado para sempre. Vocês vão viver o pechá. Vocês vão viver a passagem. Vocês vão viver a saída da escravidão para a liberdade. E eu, Deus, livrarei vocês da escravidão. Mas para o povo descobrir essa excelência, a majestade do Senhor, esse grande mover, o Senhor fala: hoje eu vou instituir uma festa, e esta festa será perpétua. É a Páscoa. A Páscoa é o momento em que ele fala: hoje à meia-noite eu descerei na terra, o meu anjo passará, o anjo da morte será livre para matar todo o primogênito dos egípcios. E como que eu vou fazer essa diferença? Derramar sangue. Haverá um cordeiro, vocês vão pegar um cordeiro, e com o sangue que você vai tirar desse cordeiro, vocês vão passar na porta. O que vai ser feito com esse cordeiro? Esse cordeiro, ele vai ser o alimento da família. Vocês vão juntar toda a família e vão comer do cordeiro, mas o sangue será passado na porta. Porque quando o anjo da morte passar e ver a marca do sangue na porta, esta família estará destinada à liberdade. Essa família estará destinada à libertação. Por isso que o sangue de Jesus nos destina à liberdade. Por isso que o sangue de Jesus nos destina à libertação. Porque hoje o cordeiro que foi morto, que nós hoje estamos comemorando, é o nosso Senhor Jesus. A palavra diz, e eu quero compartilhar, a Páscoa tem a ver com a passagem de uma situação de prisão para a liberdade. Então o anjo, na 10ª praga, ele desce, e quando ele chega e ele vê a marca nas portas, o que está acontecendo com a família lá dentro? Eles estão comemorando a Páscoa, porque o cordeiro foi morto para trazer a liberdade. O cordeiro foi morto para nos trazer a liberdade. O nosso cordeiro, como diz João, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que Deus ofereceu para nós em sacrifício ao derramar o teu sangue. Quando a Páscoa estava ali, aliás, é interessante, olha como Deus pensa em tudo. A família que não tinha um cordeiro, ela podia juntar com outra família na sua casa e comemorar a Páscoa junto. Pastor, é pecado comemorar a Páscoa? Não, meu irmão. Se você tiver muito ovo de chocolate e está achando que é pecado, dê todo para mim, meu irmão, que eu vou dizer para você. Se você quiser achar que é pecado, dê aqui que eu dou fim no ovo. O coelhinho você pode ficar, mas o ovo... O coelho da Páscoa, irmãos, é clichê toda a Páscoa. Ele diz assim: a gente fica ensinando nós não podemos desviar
Se nós tivéssemos que escolher um animal que representasse a Páscoa, não seria o coelho, seria o cordeiro. Para nós cristãos, o cordeiro que foi sacrificado ao derramar o sangue para ser passado nas portas, hoje o cordeiro é Jesus, que ao derramar o teu sangue, ele nos banhou. Nós estamos banhados pelo sangue do cordeiro. O adversário olha para nós e fala: esse não é mais escravo do pecado. Jesus libertou. Esse é o cordeiro de hoje. O sangue de Jesus me libertou. Eu era escravo do pecado. Eu vivia conforme as vontades do meu corpo. Me prostituía, adulterava, mentia. Eu estava debaixo da opressão de uma situação que me aprisionava. Mas o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo me trouxe liberdade. Porque hoje tem gente que fala: eu sou livre, eu faço o que quero. Mas para fazer o que quer, para ser feliz, ele tem que encher a cara. Para ser feliz, ele tem que se prostituir. Para ser feliz, ele tem... Quem é livre não tem que. Não depende de algo. Eu sou livre porque o sangue do cordeiro me libertou. Então a Páscoa, irmãos, por que essa palavra pechá, que é do hebreu, que depois foi traduzida para o grego e agora aportuguesada, Páscoa, o Cordeiro Pascual que libertou o povo da escravidão, hoje é Jesus Cristo. Aquele Cordeiro que foi morto lá no Egito, que derramaram o sangue para colocar a marca na porta, não tem necessidade mais de sacrificar nenhum animal. Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Aleluia! O sangue do Cordeiro. O mais importante símbolo da Páscoa é o sangue do Cordeiro, que foi aspergido sobre os umbrais das portas das casas, para que o anjo da morte não tocasse as famílias nelas abrigadas. Sabe por que você está aqui hoje? Você não tem ideia da batalha que foi para você entrar aqui. O sangue que foi derramado e que foi espargido sobre nós é que nos dá a condição de estar aqui nessa manhã. A comemoração, a Páscoa para nós é um momento de comemoração. Mas, irmãos, nós não precisamos esperar a Páscoa uma vez por ano, amém? Amém. Nós comemoramos a Páscoa uma vez por mês, na ceia do Senhor. Quando o Cauã, nossa, foi linda aquela cena que ele reparte o pão, né? Eu fico imaginando que honra seria estar na mesa com ele. E ele era amor tão além, que na mesa estava o traidor e ele não mandou se retirar o traidor. Estava na mesa com ele. Jesus não falou para Judas: saia, porque Jesus sabia que ele o trairia. Tanto que diz: aquele que coloca a mão comigo na tigela me trairá. Mas Jesus estava ali, e o teu amor se manifestando a todos, sem exceção. Portanto, é o seu lugar, você tem lugar na mesa, você tem lugar no corpo, você está aqui porque você é convidado para estar na mesa com Ele. A Páscoa se tornou uma festa anual que comemora a libertação do povo hebreu do Egito e a proteção divina durante a morte dos primogênitos. Pastor, Deus foi duro ao punir os egípcios. Foi duro, mas Ele é o dono da vida. É Ele quem diz o sim e o amém. Às vezes a ciência quer dizer, explicar o porquê, mas Ele é o dono do sopro. A Bíblia diz, quando você vai ler o segundo poema da criação, no capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que do barro, da matéria que Ele criou, Ele forma o homem. Mas o homem passa a ter vida quando Ele sopra na narina do homem. Ele é o dono da vida. É Ele quem dá e é Ele quem tira. Ele sabe o período, Ele sabe a época, Ele sabe o tempo. Porque Ele é o autor e o consumador de todas as coisas. Eu quero partir para o final. Essa frase me impacta, você não tem noção. Eu fui poupado pelo sangue do Cordeiro. Eu recebi escape e livramento pelo sangue do Cordeiro. Se hoje eu tenho vida, se hoje o Senhor me livrou, é porque Ele derramou o sangue. João
capítulo 1, versículo 29, quando ele estava ali para receber Jesus ao batismo, ele diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O coelhinho da Páscoa, que hoje ele é muito difundido aqui no Ocidente, ele tem a ver com fertilidade. Então tem uma deusa que é comparada ao coelho pela fertilidade. Alguém já criou coelho aqui? Coelho é fértil, né mesmo? Você não tem ideia como o coelho se reproduz. Então a fertilidade do coelho era para esses pagãos uma ideia de prosperidade, nascimento, porque se procria muito rápido. A gestação de um coelho é muito rápida, ele procria várias vezes e muitas vezes, e muitos filhos. Então traz a ideia, nem bota ovo o coelho, né? A Michelle falou que ele faz muito cocô fedido e o xixi, ovo que é bom, somente de Páscoa, nunca saiu do... Eu imagino. Também se saísse tinha que repreender em nome de Jesus, meu irmão. E aí, eu quero que você entenda que tudo isso é para desviar da história. A Páscoa é uma história cristã, é uma festa cristã. E nós cristãos, nós não estamos impedidos de comemorar a Páscoa recebendo a família, trocando presentes, trocando chocolate. Isso não é pecado. O pecado é colocar no lugar do cordeiro o coelho. O pecado é colocar no lugar do sangue de Jesus uma roupa bonita e esquecer o efetivo momento que nos traz a libertação da escravidão. Hoje eu e você somos livres, porque fomos poupados pelo sangue do Cordeiro. Se hoje você está respirando, você foi poupado pelo sangue do Cordeiro. Se hoje Jesus te liberta, se Jesus te perdoa, você foi poupado pelo sangue do Cordeiro. No capítulo 12 de Êxodo, não vai dar para ler, devido à nossa apresentação, o culto se estendeu, mas eu quero que você leia na tua casa. O Senhor institui a Páscoa. E aí você vai ver que na festa da Páscoa, antes deles saírem, o Senhor ordena: coma o cordeiro e faça para vocês pães ázimos, quer dizer, pães sem fermento. Por que sem fermento? Porque para fazer pão tem gente que é especialista. A Mara é especialista em pão, tem outros irmãos aqui, a Neide. Para fazer o pão tem que ter paciência, né? Você tem que esperar a massa crescer. Mas o povo estava prestes para sair. Então, para comemorar a Páscoa, não dava tempo de fazer o pão ficar bonito assim, ó. Aliás, eu nem conto para vocês. Esse aqui é de mentira. Mas teve uma irmã no final do culto que falou: pastor, estava olhando, posso comer um pedacinho? Eu falei: irmã, esse que eu acho que não vai dar, não. E aí, o pão não dava tempo de crescer. Então tinha que comer o pão ázimo, que é o pão sem fermento, sem a levedura. E aí o que foi necessário foi fazer esse pão e comemorar a Páscoa. Então até hoje tradição, ervas amargas também, eles preparam no cordeiro. Então tem toda uma tradição que você vai ver lá em Êxodo. Os judeus comemoram até hoje, fazendo a risca com toda a delicadeza dos ingredientes. É a coisa mais linda, porque para eles a Páscoa é uma das festas mais importantes. Amém, irmãos? Eu quero terminar essa ministração dizendo: Cristo Cordeiro vive. Quero desejar uma feliz Páscoa para você. E eu quero dar uma oportunidade também para quem quer levantar sua mão e dizer: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero me render ao Cordeiro. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu te chamarei aqui para você receber esta oração. Amém, amém, glória a Deus, amém. Cadê os irmãos para acompanhar, por favor? Mais uma alma para adorar o Senhor, dizendo: eu reconheço que Ele é o meu Cordeiro, amém? Deus te abençoe, meu querido. Repete comigo assim: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu peço, Senhor, que escreva o meu nome no livro da vida e eu me renderei a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
é seu nome mesmo? Irmãos, o Samuel chegou aqui, a igreja era tão pequenininha, veio com a mãe dele, hoje a mãe dele está vendo a obra de salvação se cumprindo na vida dela, porque a melhor coisa para uma mãe é ver um filho encaminhado nos caminhos do Senhor. E está aqui o Samuel com esse nome, ó, ele já é do Senhor desde o ventre. Estenda suas mãos aqui, nós vamos orar pela vida dele. Senhor, o teu filho se rende, o teu filho em adoração se entrega. O teu filho, o Senhor Jesus, está totalmente rendido a ti. E é por isso, Pai, como cordeiro, o teu sangue hoje traz a salvação, a libertação de mais uma pessoa, Senhor. E esta é o Samuel, que ele venha viver o novo do Senhor, experimentar, Senhor, sobremaneira aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Quebra as barreiras e os obstáculos para que ele possa caminhar e que a sua salvação seja garantida, em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Dá um abraço aqui, Samu. Samu, Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu? Eles vão te dar depois uma fichinha, tá? Aleluia. Comemore a Páscoa na sua família. Que seja uma Páscoa que faça menção desse tão majestoso gesto de Jesus. Aquele cordeiro que lá no Egito, ele foi sacrificado para dar liberdade. Hoje o nosso cordeiro, que foi sacrificado para nos dar liberdade, chama-se Jesus Cristo. Então, meu irmão, quando você vê, por isso que o pastor Jonas colocou o tema, né, das pragas para o êxodo, da escravidão para a liberdade. Eu era um escravo, mas encontrei Jesus e ele me libertou. Amém?